é o que não ora para a igreja, é o que não levanta um jejum pela igreja. Olha para aqueles bancos. Não te dá tristeza de ver esse banco vazio? O que você tem feito para que isso seja... Porque eu, pastor, não fazemos isso. Pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Diz, eu vou trazer almas para Jesus. Eu vou indagar o inferno. Vou dizer ao inferno, você pensa que você vai continuar com a minha família nas tuas mãos, nas tuas garras, mas você não vai. Você tem que declarar, você tem que impor as mãos. Quando estiver dormindo, pôr as tuas mãos e falar, ah, Jesus, traz uma mente nova, porque isso aqui é promessa minha, isso aqui é a minha promessa, é a minha herança, e eu declaro vida abundante, e eu quero ver salvo, quero ver salva, quero ver transformada, quero ver encontrada comigo dentro da igreja, dando glória e aleluia. Outro dia falaram para mim, não dá para ir na igreja. Vai na igreja, chega lá, vê aquela pessoa, vou lá, vou com tanto gosto, chega a ver aquela mulher pregando, que eu estou acostumada a comer palavra boa. Eu sou obrigada a falar porque eu conheço a vida. Engoli, já comi tanta comida boa, não digeriu nada, porque olha, a tua família está destruída, teu lar está em pedaços e você está desviado. Então não vem dizer para mim que você ouviu palavras com alfabetos, com palavras do dicionário que ninguém conhece, palavras difíceis, com profundidades tremendas na palavra, mas não serviu de nada para você, porque você não plantou essa semente no teu coração. A Bíblia diz que nós não temos que apenas ouvinte da palavra, mas nós temos que praticar a palavra. Está lá em Tiago. Praticar a palavra. O que é praticar a palavra? É declarar a vitória. É declarar que Deus tem planos. É declarar que existem milagres. É declarar que eu tenho uma vida superabundante. Que eu vivo dentro da obediência. Que eu vivo dentro do plano de Deus. Se você estiver fazendo algo e não está dentro da palavra de Deus, emboscada do capeta, você começa a orar para que Deus venha transformar essa situação. Porque Deus tem poder para isso. Aleluia. Deus pode fazer maravilhas. Nós temos que usar a palavra ao nosso favor. A palavra de Deus nunca é contra nós. A palavra de Deus é ao nosso favor. A palavra de Deus, ela libera todas as coisas. Ela faz fluir todas as coisas. Ela faz você crer em todas as coisas. É necessário que nós passamos por todas as coisas que passamos para termos necessidade de Deus. E a necessidade de Deus é você aprender mais de Deus. Quando você lê mais a palavra, você descobre que é necessário crer mais e mais e mais e mais e mais. A palavra de Deus, ela te libera de todo mal. A palavra de Deus, ela faz com que você entenda que não existe acusação nenhuma para aqueles que já foram justificados pelo sangue. Você pode até estar vivendo uma situação constrangedora. Você pode estar até vivendo uma situação que você não queria viver. Mas o sangue já te justificou. O poder de Deus já disse que vai ter algo para você. O poder de Deus diz, você se levou para esse caminho e eu tenho algo para você e vou te dar vitória nesse caminho que você está. Às vezes estamos caminhando e perdemos a direção. Se você estiver em alta velocidade na M5 e soltar o carro, o que ele vai fazer? Vai bater. Às vezes tem pressa para chegar num lugar, não é? E acelera. Se estiver acelerando, quer correr, soltou, o que acontece? Você vai bater. Nós temos pressa de termos vitória. Nós temos pressa de alcançar e chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Mas nós temos que tomar a direção da nossa vida, segurando na mão de Deus. Deus diz lá em Isaías 41:10, esforça-te, não temas, porque eu sou contigo. Eu estou contigo.
nessa peleja não tereis que pelejar. O que te dá essa certeza? Que na peleja você não tem que pelejar. A promessa está escrita. Sabe por quê? Porque Deus já escreveu e Ele não é filho do homem para que minta. Ele falou, está falado. Ele prometeu, está prometido. Agora, quer todas as coisas de Deus, mas não quer o princípio. O princípio era a palavra. Então, qual é o teu princípio? A palavra. Qual é o teu princípio? A palavra. Diga, eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. Porque quando Satanás vier, a autoridade que vai estar sobre mim através da palavra vai acabar com ele, vai esmirilhar ele, e ele vai se retirar no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Nas nossas lutas, o que nos dá certeza da vitória, que está escrita a minha promessa. A minha promessa. José se fez governador, mas ele tinha a promessa, ele tinha um sonho. Esse sonho não era dele, era de Deus. Ele ficou firmado naquele sonho. E no momento que ele teve a oportunidade de se vingar dos irmãos, ele se vingou? Não. Porque ele temia a Deus. A palavra de Deus traz temor. A comunhão com Deus. A palavra de Deus traz comunhão com Deus. A palavra de Deus traz intimidade com Deus. A palavra de Deus te faz vencer. A palavra de Deus te faz ter esperança. A palavra de Deus, quando alguém disser para você, olha, não tem mais jeito, está tudo perdido, e você diz, não. O meu Deus diz, não temas, porque eu estou contigo. Se Ele me prometeu que Ele está comigo, eu estou lendo a palavra, estou meditando, estou sendo transformada dentro da palavra, com certeza Ele vai me dar vitória. Aleluia. Tem gente que não tem esperança nenhuma. Outro dia uma pessoa falou para mim assim, tudo bem? Tudo bem, aí como que está a fé? Depende da fé, né, irmão? Eu falei, então qual fé que você está falando? Da fé da salvação ou da fé da vida material? Ou das outras coisas, das circunstâncias? Falei, já que você falou, fala os dois, né? A fé da salvação? Eu não sei, eu estou naquele jeito, né? Preciso ser repescado. Falei, então, capeta, vai bater na retirada da vida dele. E na fé das circunstâncias, eu estou daquele jeito. Uma luz lá no túnel, lá no fundo do túnel, não sei se é um trem que vai vir para me pegar. Falei, então sai daí, capeta! Declarando todo de mal. Falei, olha, você está declarando, mas e se você não cuidar com quem você está sendo influenciado? A tua mente te influencia e você começa a acreditar nas coisas que não é. E Satanás, ele é tão sujo, se você não tiver pego na palavra de Deus, a tua visão começa a ser inundada